Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça da compreensão do texto divino, texto sagrado, e a docilidade de acolhermos em nosso coração. Hoje é um dia muito especial, dia de Pentecostes, quando a Igreja se manifesta ao mundo, no cumprimento de uma das promessas de Jesus. Nós vamos fazer o texto, a leitura do texto da missa do dia, e depois pegar um pouco do texto também da missa da vigília. João 15. Disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou fazer também a leitura de um pequeno texto da missa da vigília de Pentecostes. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e os lados e disse: a paz esteja convosco. Então os seus discípulos alegraram-se por verem Jesus. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha esse dia de hoje. Jesus fez 3 promessas, nós sabemos. A primeira, que iria ressuscitar, ressuscitou. A segunda, que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, que enviaria outro defensor, outro paráclito, o Espírito Santo. Hoje se cumpre essa. Celebramos o cumprimento dessa palavra, dessa promessa. E tem uma outra promessa que ele cumprirá no devido tempo, que vai voltar. Não sabemos quando, mas ele vai voltar, porque foi promessa dele, promessa de Jesus, promessa divina. Hoje a igreja nasce para o mundo, ela se manifesta para o mundo. E é interessante como ela nasce. Ela nasce cheia de dons, de carismas. Ela nasce conduzida pelo Espírito Santo. Se nós pegarmos a narrativa em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que eles estavam no cenáculo, naquela mesma sala, aquela grande sala, onde Jesus, na quinta-feira santa, institui a Eucaristia e o sacerdócio. Ali também acontece Pentecostes. Os discípulos estavam com Maria em oração, conforme Jesus dissera. E veio um vendaval e encheu aquela sala cheia de línguas de fogo. E se repartiram entre os seus discípulos e eles começaram a orar em outras línguas, começaram a profetizar, a ter palavra de ciência, de sabedoria. E aquilo foi algo tão grandioso que se estendeu lá fora. Você pode pegar depois e fazer uma leitura de Atos dos Apóstolos, principalmente a partir do capítulo 2, que narra o acontecimento, a promessa que Jesus faz. E a igreja nasce com esses dons, com os carismas, e são esses carismas que vão fazer com que aqueles homens que eram medrosos e iletrados passem a compreender todo o ensinamento de Jesus. E como eles fizeram, eles estavam presentes nos 2 acontecimentos que marcaram a vida, a ação de Jesus. A primeira, eles viram Jesus ressuscitado. Então não tinham mais medo da morte, porque eles viram que Jesus venceu a morte. E eles estavam presentes
do cumprimento da promessa de Jesus de enviar um outro defensor, um Paráclito, o Espírito Santo. E eles, cheios dessa graça, transformam as suas vidas. É isso que faz com que aqueles homens que, depois de 3 anos, tenham visto os milagres, os prodígios de Jesus, e ainda assim caíram na fraqueza, mesmo agora, sem Jesus estar mais presente entre eles, porque ele já ascendeu aos céus, mas assim, eles, como viram Jesus ressuscitado e como se encheram do Espírito Santo, eles são transformados. Aquele dia é a consumação da transformação da vida deles. Eles saem agora com poder, com unção, cheios de carisma, cheios de dons, anunciando com todo destemor o Evangelho de Jesus Cristo, porque com eles está o Espírito Santo, que lhes concede dom de sabedoria, dom de discernimento, o dom de serem fortes diante das dificuldades, dos problemas, e o dom da unção, da pregação, da profecia. A igreja nasce cheia de dons, concede dons a todo aquele que se abre a essa graça. Por isso, é importante que nós também nos abramos à ação do Espírito Santo. Clamemos esse novo batismo no Espírito Santo e deixemos que Ele, o Espírito Santo de Deus, conduza nossas vidas, que seja Ele a nos dar os discernimentos das nossas ações. Nos abramos à sabedoria divina, nos abramos aos dons que o Senhor nos concede. E para isso, clamemos o Espírito Santo. Quando estivermos com problemas, quando estivermos com dificuldade, sem saber como enfrentar determinada situação, clamemos o Espírito Santo. Jesus prometeu, e essa promessa é para sempre. Nós vimos nos Atos dos Apóstolos que todas as vezes que os discípulos, os apóstolos, estavam com algo grandioso para resolver ou com alguma dificuldade, eles clamavam um novo derramamento do Espírito Santo, um novo Pentecostes. Assim também nós devemos fazer. Clamemos o Espírito Santo, que seja Ele a conduzir toda a nossa vida familiar, nossa vida como funcionário, como empregado, como empresário, nossa vida social, nossa vida comunitária. Nos deixemos ser totalmente envolvidos pelo Espírito Santo de Deus e não pelos nossos caprichos, pelos nossos temperamentos. O Espírito Santo, a grande promessa que Jesus fez, Ele quer, sim, também se derramar em dons na sua vida e na minha. Deixemos que esse Espírito Santo de Deus venha e aconteça em você, em mim, em nossas vidas, essa promessa de Jesus. Aquilo que aconteceu há 2000 anos e que mantém a igreja de pé até hoje, apesar da fraqueza humana. Assim também a nossa vida deve ser totalmente rendida ao Espírito Santo de Deus. Clamemos, pois, que o Espírito Santo de Deus venha e que essa promessa de Jesus aconteça nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, em nome de Teu Filho Jesus, a promessa que Ele fez, nós clamamos que aconteça agora nas nossas vidas. Derrama, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas, para que, abertos aos dons desse Santo Espírito, possamos viver fielmente no seguimento do senhorio de Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado pelo Espírito Santo que Jesus prometeu em Teu nome e que Você faz com que aconteça em nossas vidas. Muito obrigado, Pai querido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco Teresinha João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.